Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso de número 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Volte a esse texto. Gostaria que os irmãos repetissem ou citassem esse texto que está no telão. 1, 2, 3. Amém. Olha a consequência disso, que é que vem: vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém. Volta, por gentileza, o verso de número 17, Wesley, por favor, que é o texto que a gente destacou. Vamos ver duas situações aqui nesse versículo, que será a partir de hoje a base para a sequência do estudo que estamos estudando sobre despertamento espiritual. Nos últimos dias, vai acontecer algo extraordinário. Nos últimos dias vai acontecer algo que a gente ainda não viu. Diz Deus: derramarei do meu espírito. Então eu quero que você compreenda que um dos sinais mais evidentes da volta de Jesus não é outro a não ser este: é um derramamento do Espírito Santo sobre toda a terra. O texto que a gente destacou, ele aponta este fato: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Gostaria que você, vai ficar no telão essa citação, Wesley, e eu gostaria que os irmãos memorizassem essas duas verdades que nós já destacamos. Primeira, nos últimos dias vai acontecer. E segundo, derramarei. Hoje nós estamos vivendo um tempo de muita dificuldade para a igreja. Eu confesso aos irmãos que tem hora que dá agonia. Agora há pouco eu cheguei aqui, e num grupo muito reservado que a gente tem da diretoria da convenção, recebi umas informações e algumas fotos de um outro escândalo que vai sacudir o Brasil. Amanhã os senhores tomarão conhecimento de um escândalo que vai sacudir o Brasil. Eu recebi essa semana um vídeo, e eu assisti ele já umas 12 vezes, 11, 12 vezes. E o pregador, que eu não conheço quem é, mas foi muito feliz nas colocações dele. Ele está pregando para jovens e o ginásio está em silêncio. E ele diz assim, e o tema é esse: somos a geração do avivamento. E ele está contrariando o tema do congresso. E ele diz, nós não somos a geração do avivamento, nós somos a geração do escândalo.
Nunca na história da igreja, a igreja teve tanto escândalo como nos últimos dias. Ele disse, ele cita: pergunte a sua mãe, a sua avó, que hoje vive, o que ela acha da igreja nos dias de hoje. Pergunta aos seus avós, seus pais idosos, o que eles acham da igreja de hoje, e você vai entender e vai ver que nós não somos a geração do avivamento. Somos uma geração que salta, pula, corre, se movimenta, mas somos uma geração de escândalo. E o que é pior, não se pode corrigir, porque quando corrige arruma inimigos. Você contraria alguém, arruma inimigos. Uma geração melindrosa, uma geração perigosa. E a gente está buscando, pedindo e gritando por um avivamento. E o Espírito Santo tem desejo de ser enviado, mas não vem, porque ele não habita aonde existe podridão. Um dos símbolos do Espírito Santo é pomba. É o único símbolo vivo do Espírito Santo, é pomba. É óleo, é selo, e um deles é vento. Mas o único que tem vida é pomba, símbolo do Espírito Santo. Você não vê uma pomba rolando num monte de estrume de boi no meio do pasto. Você não vê uma pomba rolando no meio do lixo para comer comida. Pelo contrário, há uns bichinhos que você der liberdade, eles entram dentro da tua casa. Fizemos uma cobertura lá no Alto Alegre essa semana. Nem nós tínhamos ido lá para inaugurar ainda, já tinha. Eu cheguei e disse: já tem morador novo aqui, já estão lá. Aquela inocência, aquele monte de gente embaixo e a bichinha ali em cima ali, sempre acha um lugarzinho, né, que pode ter gente perto, mas aquela inocência dela. Você não acha uma pomba rolando em podridão, em sujeira. Essa geração, e permita-me parafrasear o que esse moço disse, porque me impactou. Essa geração não é a geração do avivamento. Essa geração é a geração da vergonha, é a geração do escândalo. E eu disse hoje ao nosso chefe, ao pastor Percy, falando com ele, eu disse isso a ele hoje, que eu entendo, repeti o que eu já tinha dito, que Deus resolveu segurar o tronco da figueira e resolveu dar uma pequena chacoalhada. Os crentes estão brincando de ser crente. Nunca se viu tanto escândalo entre as lideranças. Nunca se viu tanta falta de temor dentro da igreja. Nunca se viu tanto pecado escondido dentro das igrejas, porque as pessoas erram e querem levar a vida como sempre viveu, e o medo deles é serem descobertos. E eu vou repetir o que eu já disse aqui inúmeras vezes: não se iluda com o diabo. O dia que o diabo conseguir fazer você cair, ele vai fazer um jeito de lhe escandalizar. Ele vai fazer isso virar público. Olha as fotos que eu recebi há pouco aqui agora, de um grande líder no Brasil. Irmão do céu, dá ânsia de vômito de ver as fotos que estão circulando pelo Brasil inteiro. No dia que ele conseguir pegar, ele mostra, o alvo dele é o escândalo. E que geração é essa? Onde as pessoas perderam o temor de Deus, porque a pessoa só faz isso, peca e continua no pecado e no erro, porque lhe falta o temor de Deus. Então é como que se a gente voltasse lá para o livro do Apocalipse, quando numa das cartas Jesus escreve, pede para João escrever para um pastor e para uma igreja: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entro. Agora só bate na porta quem está do lado de fora. Essa carta foi escrita para um pastor, foi escrita para uma igreja, e Jesus dizendo: eu estou batendo do lado de fora, se abrir eu entro. Eu penso que nós, para poder falar de avivamento, de derramamento, que o que nós vamos trabalhar esses dias agora, não é o avivamento e nem despertamento, já trabalhamos isso nesses dias, é o derramamento. Derramamento é algo muito mais do que avivamento, é algo muito mais do que despertamento. É derramar, é coisa grande, é uma chuva torrencial, não é um orvalho que vem, não são gotas que vêm. A promessa dele é que nos últimos dias viria com abundância.
mas não vamos nos iludir. E eu disse hoje aqui na secretaria da igreja, conversando com os nossos companheiros: olha, queridos irmãos, a gente precisa, se está diante de nós uma igreja que ainda ouve a palavra, que ainda ora, que ainda jejua, que ainda consagra, se ainda é santa, a gente tem que agarrar-se a esta igreja e se manter agarrada com ela, porque isso é uma raridade nos dias de hoje. Uma raridade nos dias de hoje. Lideranças agem como que se donos da igreja, não podem ser questionados, não podem ser contrariados, agem como que se isso fosse um patrimônio familiar, passando de pai para filho, de avô para neto, e essa geração que está vindo atrás da geração que está indo embora, ela não está se dando conta de que está perdendo a rédea do negócio. As nossas Assembleias de Deus estão virando comunidade, para segurar o povo estão fazendo de tudo e até um pouco mais. Muda culto de dia, tira culto, é muito culto, tira culto, põe culto, pinta a igreja diferente, solta fumaça, solta luz colorida, deixa o povo andar do jeito que quer, faz do jeito que quer, ou seja, vai fazendo tudo o que pode para tentar segurar o povo dentro da igreja. Eu venho esta noite dizer aos senhores, com muito temor e tremor de Deus: não há outro segredo a não ser uma igreja santa e a palavra impregnada dentro dela. Eu posso amanhã não estar aqui para ser uma voz que grita nesse púlpito, posso amanhã do Senhor nos recolher e não estar mais aqui, mas que esta noite os senhores gravem bem nos seus ouvidos: não tem outro caminho, não tem outro meio, é a palavra de Deus e a santificação, é só esse caminho. Se a palavra de Deus não entrar no coração, não há transformação. Se a palavra de Deus não entrar no coração, não há transformação. Quem transforma é Jesus, quem quebra a maldição é o sangue de Jesus, quem transforma o homem é o poder de Jesus, e nós precisamos a partir daí entender: eu fui alvo do milagre, eu fui alvo da bênção, eu encontrei a salvação, então agora eu preciso fazer um esforço para me manter salvo, porque a orientação da Bíblia é essa: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então deixa eu dizer aos senhores: vem da parte de Deus uma promessa que vai se cumprir em poucos dias. E por que razão eu não consigo entender, mas compreendo ela: Jesus está por arrebatar a sua igreja. Então vem para as igrejas sérias, para os crentes sérios, o cumprimento de uma promessa que os senhores ainda não viram coisa igual. É um derramar do Espírito Santo que os senhores não viram coisa igual ainda. Eu estava hoje dentro do escritório escrevendo esta palavra, a glória de Deus tomou conta da minha alma e eu pude ouvir a voz do Senhor dizendo: o que eu projetei para os últimos dias, a igreja ainda não experimentou, a igreja ainda não viu. O que viu até agora é uma gota da torrencial chuva que está proposta para vir, mas não vem só por vir. Não é como a chuva lá de fora que cai para o justo ou o injusto, o ímpio ou o santo, não. Essa chuva que ele prometeu derramar é para aquele que está ligado com ele, aquele que está em comunhão com ele. Urabacá, maharabagai. Eu preciso entender, quando eu leio esta palavra, de que nós estamos vivendo os últimos dias, e que essa geração se apodreceu, e a igreja abriu as portas de uma forma que não deveria ter feito. As coisas escancarou-se, de norte a sul, de leste a oeste da nação, a igreja se adoeceu, perdeu o prazer do que é ser crente, perdeu o prazer do que é ser crente. Os homens perderam o temor de Deus, as pessoas querem viver do jeito que vivia ou do jeito que sonhou viver. O mundo entrou nos corações, a carne tomou conta e o diabo cavalga com muita liberdade. Não sei por que razão estou falando isso esta noite.
salvo de que estou debaixo do que o Senhor falou aos meus ouvidos para repetir aos senhores aqui. Não se iluda, não somos a geração do avivamento, somos uma geração doente, uma geração necessitada e carente, uma geração que precisa da misericórdia de Deus. Perdemos o amor à palavra, perdemos o amor à igreja, perdemos o amor à oração, perdemos o amor à santidade. Mas quando tem um evento se aproximando, a gente já se enche de esperança, porque eu quero ser avivado, porque eu quero ser despertado. E isso não é pecado desejar, mas você não pode ser crente de ano em ano, de um congresso em um congresso, onde vai aparecer um pregador diferente, um cantor diferente. Você precisa entender que vida com Deus não é de congresso em congresso, vida com Deus é amanhã. Como você amanhece amanhã? Como que você amanhece amanhã? Vem para a igreja, canta, ora, contribua, chora, mas e amanhã, como é que você amanhece? Se amanhã você amanhece fazendo tudo o que fazia no dia anterior, se amanhã você amanhece vendo tudo o que não deveria do dia anterior, se amanhã você amanhece fazendo tudo o que o seu coração deseja e a consciência já não lhe acusa mais, eu lhe aconselho a cair aos pés do Senhor e fazer um concerto, pedir misericórdia. Eu vou até mais longe ainda, numa terça-feira pastoral, e dizer que você precisa se reconciliar com Ele enquanto ainda há tempo. A Bíblia diz que aqueles que caminham com os vivos ainda têm esperança. Aleluia. E não é questão do que era no passado, do que foi no passado, eu estou falando de hoje. Não se pode querer viver como os outros vivem, como o mundo vive, e achar que só vir para o culto, levantar a mão, dar glória a Deus, deu dízimo, está tudo bem. Não, senhor, nós precisamos que a glória de Deus se manifeste sem que haja esforço, sem que haja um avivalista, sem que haja um animador de auditório. A gente precisa ter prazer de ouvir a voz dele, a gente precisa ter prazer de sentir ele. A palavra ainda precisa nos confrontar. O dia que a palavra não confrontar mais o que está acontecendo pelo mundo, é melhor você catar o boneco e sair fora, porque daí também as coisas já descambou de vez. Nós precisamos ainda ter um sentimento de revolta do que vem acontecendo de norte a sul e de leste a oeste nessa nação. Deus resolveu tratar, e o que mais me assusta é que Deus está tratando com lideranças. O problema dessa podridão não é a igreja, o problema dessa falta de temor não é a igreja é dele, a igreja é santa, mas as lideranças que ocupam cadeiras que não são suas, lugares que não são seus, pessoas que estão em lugares que não deveriam estar. Deus está descendo nessa nação e colocando tudo no seu devido lugar. Oh, aleluia! Deus está descendo nessa nação, e os senhores não se assustem se esses escândalos for apenas a ponta do iceberg, se não vai vir coisas ainda mais assustadoras. Mas os senhores não se assustem, eu já falei aqui há uns 15 dias atrás, você não se assusta com isso, não se escandaliza com isso, porque nada mais é, nada menos é do que Deus descendo para fazer uma revista ao exército seu na terra, uma limpeza na terra, para que isto possa se cumprir nos dias em que a gente vive. Deus projetou um derramamento para os últimos dias da igreja na terra. Note que o verbo derramar, o verbo derramar está sempre ligado a avivamento e poder. Veja Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente
derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Nota que Deus não tem um conta-gota na mão, o que Ele tem uma nuvem para derramar uma chuva muito grande. Veja Isaías 32:15: até que se derrame sobre nós, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. E quando isso acontecer, o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil reputado por um bosque. Olha o que tamanho de bênção Deus tem para o seu povo. Isaías 44:3: porque derramarei, mais uma vez o verbo derramar, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Novamente derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu disse aqui domingo de manhã na escola dominical: a minha descendência não vai povoar o inferno. A tua descendência não foi gerada para povoar o inferno, ir morar com o diabo no inferno. A tua descendência foi projetada para ser bênção. A bênção de Deus na tua vida é a bênção para a tua descendência. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Se existia maldição de você para trás, se existia problemas espirituais de você para trás, no dia que você aceitou Jesus como Salvador, o sangue dele já arrebentou com toda essa maldição, com esse processo, e agora você tem a obrigação de ser bênção para as gerações que vêm pela frente. Teremos que, se Jesus demorar mais algum tempo para voltar, teremos que ser lembrado pelos nossos netos, estar em volta do caixão do avô e da avó e dizer: aqui está um homem cheio do Espírito Santo, aqui está uma mulher cheia do Espírito Santo, aqui está alguém que foi morar no céu com Jesus, e não ter dúvidas da fé que a gente teve para mostrar para ele. A sua descendência, se você for cheio do Espírito Santo, a sua descendência será cheia do Espírito Santo. Joel 2:28 e 29. E há de ser que depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E há de ser que depois, olha, a gente poderia abrir um leque grande se fosse o caso, hein? Depois do quê? Depois que você aceitou Jesus como teu Salvador, depois que você reconheceu os seus erros e as suas falhas, depois que você reconheceu a sua dependência de Deus, depois que você entendeu que você é uma unidade, você não tem carreira solo, depois que você entender que você faz parte de uma família e o chefe dessa família é o próprio Deus, depois que você entender que como crente você faz parte de um corpo e a cabeça desse corpo é Cristo, depois que você entender que o teu irmão tem que ser considerado como maior que você, depois que você entender que apesar do teu irmão ter menos que você, mas ele tem Jesus no coração igual você tem, então você não nivela pelo que ele tem, você nivela pelo que ele é. Ele é cheio do Espírito Santo, você também é. Somos uma unidade em Cristo. E quando existe esse depois, ele acontece: depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Então perceba que cada vez que aparece o verbo derramar,
ele está ligado a uma promessa, e essa promessa sempre de poder, de unção, de avivamento. A palavra derramamento revela 3 verdades maravilhosas que a gente precisa levar ela dentro do coração. Aleluia. Baseado no versículo 17 que a gente iniciou lendo lá no começo. Qual é a procedência desse derramar? Diz Deus que do meu espírito derramarei. Qual é a procedência desse derramamento? Deus. Qual é a fonte? Deus. Qual é a base? Deus. Então não é algo fabricado pela ciência, comprado no supermercado, criado numa cabeça humana, formado dentro de uma reunião convencional. Não. A procedência é de uma fonte. E essa fonte é Deus. Eu fico pensando, enquanto escrevia isso, um Deus tão grande, governa o mundo, iria se preocupar com alguém que não quer nada com Ele, mas se preocupa. Iria se preocupar com alguém que vai para o culto e não tem nenhuma reação, porque aparentemente, não, se eu não tiver reação, se eu não sentir nada, eu não tenho reação. Ele iria se preocupar? Se preocupa. Porque o projeto dele não é gotejar uma gota de poder para você dizer, bom, se eu for batizado bem, se eu não for está bem, se eu falar em língua estranha está bem, se eu não falar está... Não. A proposta dele é um tsunami espiritual. É um derramar sem igual. Qual é a procedência? A fonte. Qual é a fonte? Deus. A outra verdade. Qual a quantidade? O verbo define. Derramarei. Não é gotejar. Eu tenho dito aos irmãos, eu vou comemorar 60 anos de idade, se Deus permitir esse ano. Já vi coisas muito lindas. Já tive experiências extraordinárias. Mas quando eu leio isso aqui da abundância, eu descubro que eu ainda não tive esta experiência. Essa eu ainda não vivi. Então eu tenho um entendimento meu, de que a proximidade do arrebatamento, instantes antes do arrebatamento, Deus vai dar a oportunidade da igreja que será arrebatada, viver esse extraordinário. Eu não sei se por quanto tempo isso vai durar, mas eu leio esse texto e eu preciso entender que isso será fato. Que quando ele decidir, filho, chegou a hora, o Espírito Santo vai fazer uma varredura na terra. Aleluia. Eu tenho por mim que aonde tiver um crente cheio do Espírito Santo, vai ser um negócio tão extraordinário, que vai espantar o mundo. E será necessário, porque lá o teu colega de trabalho vai sair à sua procura e vai dizer, fulano estava ao meu lado, de repente começou a saltar, pular, falar um negócio diferente que eu nunca ouvi, só ficou a roupa dele e o sapato no lugar, e ele desapareceu. O mundo terá que saber que a igreja foi embora.
E uma das formas, uma das maneiras é esse mover, esse derramar de Deus. Qual é a verdade disso? A abundância. Não vai ser uma gotinha para você levantar a mão, glória a Deus, estou sendo arrebatado. Não, vai ser algo fora do comum. Vai ser algo tão grande que a gente vai perder o controle de si mesmo. Pessoas das mais tenra idade, a mais avançada, vão viver algo que nunca viveu, e vai ter uma experiência como nunca teve. Haverá um mover do Espírito Santo para dar a nós o desejo, ou melhor, cumprir um desejo do coração, que é a gente viver esse derramar do Espírito. E qual a terceira verdade desse derramamento? A abrangência dele. Não é privilégio de um grupo. Derramamento do Espírito, avivamento, despertamento, Pentecostes, como queiram, não é monopólio das igrejas, assembleias de Deus. Nós não temos o monopólio do mover do Espírito Santo. Nós somos um grupo que temos o privilégio de ver os nossos primeiros pais pentecostais no Brasil vir trazendo essa semente. E nós, pela misericórdia de Deus, compreendemos isso e entramos debaixo dessa chuva de glória, e glórias a Deus que a gente entendeu esse propósito. Mas o pentecostalismo não é nosso, o derramar do Espírito não é nosso. Nós somos uma instituição, uma boa igreja que prega o Evangelho de Jesus, mas a abrangência do derramamento do Espírito não é só para os crentes desta igreja, como alguns dizem, que você, se não for daquela igreja, batizar naquela igreja, você não vai para o céu. Ou se você não for contado com os 144 mil, você também não vai para o céu. Não, nós entendemos diferente pela revelação da Bíblia. Todos aqueles que aceitarem Jesus como suficiente Salvador da sua alma estão incluídos nesse toda a carne. A abrangência é toda a carne. Então esse derramar do Espírito é para quem usa o púlpito, é para quem está na porta, é para quem cuida dos carros no estacionamento, é para quem toca o instrumento, é para quem canta, é para quem vem para dar glória a Deus, é para quem chegou ontem, é para quem está aqui há muito tempo, é para quem tem mais idade, é para quem tem menos idade, é para quem tem uma cor de pele, outra de outra cor, é para quem tem uma condição de vida, outra condição, é para quem tem cultura ou sem cultura. A abrangência é para todos. Se a gente não viu isso ainda, é porque esse derramamento ainda não veio, mas ele está por vir. Jesus está às portas e esta promessa vai se cumprir. Nós veremos isso acontecer. Orabacá, maharabacá, rabachai. Aleluia. 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 Você pode na noite de hoje ter uma experiência linda com Ele nesse ambiente de culto. Você pode ter esta experiência de ser cheio e aguardar esse grande derramamento que vai atingir toda a carne. Olha a sequência do versículo: filhos e filhas, jovens, velhos. 18. Servos e servas. Ninguém fica fora. Ninguém está fora. Hoje a gente vai para um congresso, aí tem 2, 3 que corre para frente, salta, pula e amém. E eu não condeno, acho isso lindo, que bênção.
Mas às vezes tem uns que são como um velo do Gideão, tem sereno tudo em volta, mas ele está seco. Nesse derramamento aqui não. Nesse derramamento, volta lá o verso de número 17, isto: os filhos e as filhas vão profetizar. Quando a Bíblia cita filhos e filhas, não estão falando de pré-adolescentes e adolescentes. Está falando de crianças de colo. Há uma tradução mais atualizada que diz: crianças de colo profetizarão. Você já imaginou o que é isso? Você está embalando uma criança, a glória de Deus derramada, e de repente esta criança abrir a boca, criança que ainda mama, criança ainda no seio do colo da mãe, criança que ainda não fala direito, e abrindo a boca para profetizar. Não fui eu que escrevi, está escrito na Bíblia. Os jovens vão ter visões. Imagina a geração de jovens hoje, sem intenção de condenar, mas olha o que estão fazendo com a nossa geração de jovens. São crentes firmes até entrar numa faculdade, sentar num banco de faculdade. Quando se assenta num banco de faculdade, 90% deles se afastam da fé, porque começam a ouvir, entender e participar de coisas que eles nunca viram, dão lugar à carne, o diabo leva eles e arrebenta com a fé deles. Moços e moças saem para a faculdade cheios do Espírito Santo, e você olha e vê promessas na vida deles, com pouco tempo no banco de faculdade já virou totalmente a cabeça. Talvez uma das maiores armas que o diabo usou nos últimos anos são os bancos de faculdades, coordenada principalmente por esse grupo que hoje atua, que estão levando esses jovens. Olha, há poucos dias, aqui em Toledo, aqui em uma das faculdades públicas, fizeram um protesto aqui, e dentro do protesto tinha alguns deles que estavam até seminus lá, fazendo um protesto. Que protesto? Cara que vai ser doutor, que vai ser advogado, vai ser médico, que no futuro vai estar cuidando dos nossos netos, fazendo protesto nu, protesto. Mas isso aqui é protesto, em aula de graça, faculdade de graça, fazendo protesto, irmão. Meu Senhor da glória, a gente vê isso, é noja com essas coisas. É a geração que quer governar o mundo, num futuro não muito distante, irmão. E vão governar, porque não tem o que fazer. É a geração que está vindo atrás de nós. Olha a responsabilidade que a igreja tem. Se a igreja não se posicionar como sal, esse povo, a minoria gritante, barulhenta, é o povo que vai governar sobre nós. A igreja precisa se posicionar. Eu não estou falando de que a gente tem que ir lá para ser presidente de república, senador, governador, não estou falando isso. Estou dizendo que se a igreja que ainda ouve a voz de Deus, a igreja que ainda acredita, se encher do Espírito Santo, é a arma contra o diabo, é ser cheio do Espírito Santo. Imagine um moço nosso, uma moça nossa, entrando numa faculdade cheia do Espírito Santo. Pode ter 40 ateu, pode ter 40 com ideologia de gênero, pode ter 40 esquerdistas, o diabo que for lá. Um moço cheio do Espírito Santo vai fazer a diferença dentro de uma sala de aula. Imagine numa empresa, você chega lá e toda aquela estrutura montada, aquelas ideias todas malucas, mas você é cheio do Espírito Santo. Irmão, quem ousará tocar num crente cheio do Espírito Santo? Se tem algo que o diabo tem medo é fogo. Um crente cheio do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, irmão, ele jamais vai tocar. Vai tentar através do pensamento, com palavra, com laços, mas tocar não toca, porque é cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender. Eu falei hoje, conversando com alguns companheiros aqui na secretaria, dói a alma dizer isso, mas nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade. Eu, os meus companheiros que dirigem igrejas, que estão presentes aqui, seja um grupo grande ou pequeno, a gente não pode passar pela história no tempo que Deus deu para nós, cuidar desse rebanho para Jesus, seja um pequeno rebanho ou um rebanho maior, como alguém que abriu a porta da igreja, fechou, acendeu as luzes, fez o culto e foi para casa. Nós temos uma responsabilidade sobre os ombros.
E qual é a responsabilidade que a gente tem? O autor, a carta anônima aos Hebreus, escreveu que nós daremos conta das almas que a nós foi confiada. E parece que, como volto lá atrás no que eu iniciei falando, parece que estamos vivendo uma geração de liderança que não consegue ver isso. Ele acha que se ele abrir a igreja, acender a luz, escalar as pessoas para dirigir o culto e acabar o culto e dar a bênção apostólica e ir para casa, ele já fez a parte dele, é jus ao salário que vai receber. Que geração fraca essa nossa, irmãos! Nós temos a responsabilidade do povo olhar para nós e ver que a gente está cheio do Espírito Santo, cheio de vontade, cheio de coragem. O povo tem que ver a gente falando em línguas, orando, vibrando, dando glórias a Deus. Ah, não é meu perfil, tem que mudar. Perfil muda, caráter quem muda é Jesus, mas perfil é nós que muda, irmão. Olha, um crente cheio do Espírito Santo, ele ainda glorifica, ele ainda adora, ele ainda exalta. Nós temos uma responsabilidade com esta geração. Os nossos pais trouxe a gente até aqui, bem ou mal, eles nos trouxeram até aqui. Ensinou a gente a se portar, ensinou a gente a se vestir, ensinou a gente a ter prudência, ensinou a gente a ter ética, ensinou a ter caráter, ensinou a gente a ter moral, e eles vêm trazendo a gente até aqui. Aí partem para a eternidade, e essa geração corrompida está tirando de dentro da igreja até o mover do Espírito Santo. Eu não posso aceitar algo assim. Nós precisamos manter uma igreja cheia. Consulte as gerações passadas e veja qual era a frequência de batismo com o Espírito Santo. Consulte a geração passada e pergunte como eram as vigílias. Consulte as gerações passadas e pergunta como era o joelho dos crentes. Consulte as gerações passadas e pergunte como os crentes andavam e se portavam. Chega na nossa vez, a gente quer fazer de qualquer jeito, a gente quer empurrar de qualquer jeito, fazer algo que os nossos pais se envergonhariam de ver algumas posturas de alguns de nós, alguns escândalos que explodem a cada dia, e nós estamos dizendo, nós estamos esperando o derramamento do Espírito Santo. Oh, querida igreja, vai acontecer, e eu espero que aconteça no meio de nós, que a gente tenha condição de receber, que a gente seja cheio deste poder. Nos tempos de Jesus, ou melhor, os povos antigos estabeleceram lugares sagrados para irem vez ou outra e sair de lá com a alma lavada. Nos tempos de Jesus, Jesus foi questionado até por uma mulher: Senhor, aonde que a gente adora? Precisa em Jerusalém ou adora no monte? Olha a resposta de Jesus: não é nem em Jerusalém nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Os árabes estabeleceram Meca como seu lugar sagrado, e eu não vou entrar no mérito. Existe um grupo místico, e são muita gente, não pensa que é um grupinho qualquer, que eles vão a um local no Peru e lá fazem os seus trabalhos. Ali é o centro espiritual deles. Para os hindus, é um rio chamado Ganges, onde eles purificam no meio da podridão de corpos mortos, boiando, esgoto. É ali que eles se purificam. Os católicos romanos no Brasil
Tem uma cidade, com muito respeito, mas tem uma cidade, onde migram para lá. Alguns a pé, outros de carro, alguns de joelho, arrastando cruz nas costas. Um em São Paulo, outro na Bahia, outro no Ceará. E não muito de longe de nós aqui, tem até aqui perto uma cidade, que tem até um terminal turístico lá, um parque aquático, que também tem lá uma gruta, e em determinada época do ano é até difícil andar na rodovia. O ano passado teve até acidentes gravíssimos, atropelando pessoas, por causa disso. Na década de 90, talvez algum de vocês não vão se lembrar, mas alguém no Canadá, especificamente em Toronto, iniciou um culto pregando e de repente começou a rir. Lembra disso? A unção do riso. E não parou de rir nunca mais. Aí todo mundo que entrava na igreja saía sorrindo. Então o derramado do Espírito para eles era a unção do riso. Lembra disso aí? A unção do riso. Aqui no Brasil, tem gente que se não for para um monte, subir num monte, não consegue ser avivado. Na igreja ele fica calado, não abre a boca nem para respirar, não levanta a mão nem se der uma nota de 100 para ele, mas vai para os montes e voa nas asas dos querubins lá. O senhor é contra, pastor? Não sou contra não, irmão, continue indo, mas a mesma glória que você recebe lá, recebe aqui também. A mesma intensidade que você ora lá, ora aqui também. Não, pastor, mas eu vou lá no monte porque lá tem fogo na madeira. Já me chamaram muitas vezes para ir ver isso lá, eu disse, nunca fui. Aqui na igreja tem madeira para todo lado, eu nunca vi fogo na madeira. O que me edifica vir trazendo uma árvore com um graveto brilhando? O que isso me edifica? Nada. Mas não sou contra, não estou falando contra. Só estou lhe dizendo aonde vai o misticismo entre nós. Aí outros, se não tiver uma montanha para subir, não tem mudança de vida. Olha, irmão, eu tenho hora assim que eu me enojo, irmão. Esses dias eu comentei com alguém isso aí. Eu não sei se a gente vai ficando, dizem que vai ficando velho, vai ficando ranzinza. Não sei se é verdade, os velhos aí que eu diga. Mas a gente vai se assustando com as coisas que vê, irmão. Nós estamos querendo dar uma mão para Jesus. Nós estamos querendo ajudar Jesus. Jesus, não está dando certo assim. Tem que ser assim. A pessoa não frequenta um culto, não vem numa campanha de oração, não vem na terça-feira, não frequenta escola dominical, não tem vida com Deus, nunca vem numa manhã de consagração, não dá uma oferta na igreja, mas vê uma oportunidade fora do templo, aí faz uma festa que é um negócio fora do comum. Irmão, que tempo triste estamos vivendo. Nos Estados Unidos, 2023, pós-pandemia, em Asbury, numa faculdade, um grupo de jovens entrou numa capela, fez um culto, e quando o culto acabou, eles continuaram orando lá dentro, e o avivamento entrou lá dentro. Irmão, você acredita, durou, me parece que uns 15, 16 dias, esse barulho lá, até o Fantástico postou. Você acredita que daqui do Brasil, irmão, lotaram avião, fretaram avião, para ir lá nos Estados Unidos para ver o avivamento na igreja? Perguntaram para mim, o que o senhor acha disso? Eu disse, é uma palhaçada. O avivamento não. Como é que um crente está dentro de uma igreja, irmão? Mas o meu pastor aqui não é avivado igual aquele pastor. Irmão, faça o seu pastor ser avivado, irmão. Faça ele ser avivado. Meu Jesus do céu, eu disse aqui há poucos dias, não sei se foi aqui, foi numa reunião que eu estava, que quando Moisés estava com as mãos levantadas e cansou-lhe as mãos, 2 moços olhou lá de baixo e disse, não, eu não posso deixar o meu mestre, o meu líder, não, ele se compromete o sucesso da igreja. Cada vez que o meu líder cansa, a igreja está perecendo. Vem aqui fulano, aí sobe 2 lá, cada um de um lado pegou a mão do camarada e ficou segurando a mão dele, e a mão dele levantada, a vitória foi extraordinária para o povo. Mas é um negócio de achar defeito na liderança, irmão.
Não, ali não vai mais, ali tem que trocar o obreiro, ali não vai mais, ali não tem jeito mais. É como se fosse trocando de obreiro, igual a troca de roupa fosse mudando. E às vezes o problema não é o coitado do obreiro, de repente não tem estudo, não tem atividade, não tem curso, não teve oportunidade de estudar, mas está ali com dificuldade. Alguém colocou ele ali legalmente para tomar conta daquele rebanho. Não está na hora de encostar perto e perguntar: meu querido obreiro, o que eu posso fazer para ajudar? Eu vim aqui orar com o Senhor hoje, dobra o joelho, eu vou orar com o Senhor, eu vou ajudar o Senhor, essa igreja vai se avivar. Trazer um grupo de crentes, ao invés de ficar fazendo grupo no WhatsApp, para ficar atacando o coitado do obreiro lá, meu irmão. Que tal se esse avivamento entrar no seu coração, e você trazer esse mesmo grupo, rodear o seu obreiro e dizer: a nossa igreja vai ser avivada e o Senhor vai estar com a gente aqui. Oh, meu Pai do céu, é tão difícil isso, Jesus. É porque a gente acha que esse derramamento, esse avivamento é num lugar. Não, eu vou mudar para tal cidade porque lá está um avivamento. Um dia aquele cara morre lá, acabou o avivamento. Vamos fazer o nosso lugar ser avivado, irmão. Vamos acender essas brasas. Ou melhor, vamos pôr a lenha nessas brasas. Vamos limpar as cinzas e pôr lenha nesse fogo aí. Você imagine uma geração de crentes inteira, uma igreja inteira abraçada com o seu líder, dizendo: vem aqui, vão tirar as cinzas. Cinza é algo lindo. Se tem cinza é porque um dia já foi fogo. Se tem cinza é porque um dia já foi fogueira. Embaixo de toda a cinza tem preservação de algumas poucas brasas. Não está na hora da gente começar a tirar essas cinzas e começar a colocar uns gravetos e fazer voltar uma labareda, um fogo que venha estrondar para a glória do Senhor? É culto de terça-feira. Aleluia. Semana de Santa Ceia. E eu quero glorificar a Deus, porque diante dele posso dizer aos senhores: não saiu uma palavra além do que ele pediu para falar. E nem deixei de falar uma só palavra daquilo que ele pediu para falar. Com muito temor de Deus e tremor, venho aqui aos senhores esta noite dizer que há um escape para nós. Há um escape para nós. Se a gente entender que eu posso ser bênção para a vida do meu companheiro, da minha companheira, dos meus filhos, da minha família, eu penso que o segredo não é a troca. Eu penso que o caminho é tirar as cinzas, colocar alguns gravetos e assoprar. E assoprar. Vai virar labareda. Vai virar labareda. Deus tem uma promessa de um grande derramar do Espírito Santo para aqueles que estiverem ligados. Esteja em pé, por favor. Se você entende isso, feche os seus olhos, curve a sua fronte. Eu vou confessar aos senhores como me dói os ossos, como me dói a carne, mas eu não posso ser covarde, irmãos. Até porque amanhã ou depois toda essa enxurrada de informações pode chegar aos ouvidos de alguns, e as pessoas irem se entristecendo, achando que todo mundo é igual, achando que toda igreja é igual. Quero dizer aos senhores de que Toledo ainda tem uma chama acesa dentro dela. Em Toledo ainda tem uma chama acesa dentro dela. Em Toledo ainda tem uma chama acesa dentro dela. Em Toledo ainda tem uma chama acesa dentro dela. Em Toledo ainda tem uma chama acesa dentro dela. E aonde houver um coração quebrantado esta noite,
aonde tiver lágrimas nos olhos, aonde tiver uma mão levantada, esse mover, essa glória, esta unção vai te dar mostras do que é o que vem por aí. Vai te dar mostra do que é o que vem por aí. Eu quero profetizar para a tua vida. Se essa geração que a gente vive hoje não quer, nós queremos. Se essa geração está comprometida, nós queremos. Se essa geração está apodrecida, nós queremos viver o mover de Deus, o extraordinário de Deus. Nós queremos ter experiência com Ele. Nós queremos ver o extraordinário de Deus no meio de nós. Nós queremos ver o que a gente nunca viu. A gente quer sentir o que a gente nunca sentiu. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Nós desejamos mais. Nós queremos mais. Prova disso é que você está aqui esta noite. Prova disso é que você está aqui esta noite. Eu profetizo uma unção do céu derramada sobre a sua vida esta noite, para você viver algo novo de Deus, para o seu ministério, para a sua história de vida, para o que vem pela frente a partir de hoje. Eu profetizo a unção de Deus sobre a sua vida. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. A glória dele sobre esta casa vai lhe dar a oportunidade de ter uma experiência hoje como nunca. Experimente e dá um glória a Deus. Mistura com aleluia. Orabacá, maharabacá, ramandarabachai. Ramandeira maharabacai, teremanturabachandarabagai. Ramandagabaharabacá, turiandarabachai. Aleluia, aleluia, aleluia. Volte a falar línguas estranhas. Volte a profetizar. Volte a ser cheio. Volte a ter comunhão com Deus. Volte a ter experiência com Deus. É um tempo. E quem sabe hoje é o último alerta da nossa vida. Pode que este culto se acabe e o pai diga ao filho: se levante e vai. Se levante e vai. E o arrebatamento acontecer. Então tenha a experiência de ser cheio. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus teu Filho e para a glória do teu nome, eu mais uma vez oro agradecido pelo privilégio de estar diante de ti, da tua face, da tua presença mais uma vez. Lhe agradeço pela oportunidade de entender que a tua palavra é suficientemente capaz. Se ela entrar nos corações, vai haver transformação de vidas, vai haver renovação de propósitos, famílias serão restauradas, ministérios serão restaurados, sonhos voltarão a serem sonhados, projetos voltarão à existência. Se o Senhor entender que nós nos enchemos desse propósito, desse derramar do teu Espírito, eu sinto a tua glória esta noite dentro desta casa. Eu sinto a tua glória esta noite dentro desta casa. Eu sinto a tua glória aqui. Senhor, sobre este povo, peço que o Senhor derrame da tua glória, da tua unção, do teu Espírito, para que a gente não tenha vindo só em mais um culto, mas a gente saia daqui com uma experiência nova, com uma experiência nova, com uma experiência nova.
Se o Senhor se agradar de nós, nos dê o privilégio de sentir a tua glória, Pai. É o pedido que eu lhe faço em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre. É por nós, ninguém. Deus os abençoe em nome de Jesus.